Dado que o mercado tende a criar um mecanismo consumista compulsivo para vender seus produtos, as pessoas acabam por ser arrastadas pelo turbilhão das compras e gastos supérfluos. O consumismo obsessivo é o reflexo subjetivo do paradigma tecnoeconômico. O ser humano aceita os objetos comuns e as formas habituais da vida como lhe são impostos pelos planos nacionais e pelos produtos fabricados em série. O referido paradigma faz crer a todos que são livres, pois conservam uma suposta liberdade de consumir. Uma mudança nos estilos de vida poderia chegar a exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social. Isso nos lembra a responsabilidade social dos consumidores. Comprar é sempre um ato moral, para além de econômico. Olá! Dentro da série Laudato Si, Cuidar da Nossa Casa, encíclica do Papa Francisco, nós estamos hoje com a Miriam Meliani. Ela foi aluna em todos os níveis da Universidade Católica na área de jornalismo e agora está fazendo doutorado em comunicação e semiótica. Bom, Miriam, qual é a tua experiência nessa área? Quais são suas últimas atividades na área da ecologia? Não, em primeiro lugar, eu agradeço o seu convite, muito bom conversar sobre esse tema, que é importantíssimo, é um tema fundamental para os tempos que nós vivemos, e estamos às vésperas da COP21. O que é a COP21, por favor? É a conferência sobre o clima que vai acontecer na França este ano e que é mais uma tentativa internacional de estabelecer limites para a emissão de carbono e deter o avanço dos problemas climáticos que todos os países enfrentam em maior ou menor escala. Por exemplo, que efeitos climáticos seriam esses? Durante muito tempo a gente falou sobre esse assunto e de uma maneira bastante que parecia que ainda era conversa de ecologista, né? Que eram coisas para o futuro, perigos mais ligados à ficção, ou alguns cientistas que queriam prever o futuro e não aquilo que realmente estava para acontecer. Só que hoje a gente já vive esses problemas climáticos. Um exemplo próximo nosso são as enchentes, que a gente vive a cada ano, com cada vez um impacto maior em regiões que antes não eram atingidas por esse tipo de impacto ambiental. Outras regiões vivendo uma seca intensa, você tem impactos sobre a agricultura, sobre a moradia das pessoas, o planejamento urbano das cidades. Topografia. E tudo isso deveria ter sido pensado já há muito tempo. Se você for pensar na primeira discussão envolvendo o clima de forma internacional, com bastante cobertura da mídia e participação efetiva de todas as instâncias, desde cientistas, ecologistas, ativistas, foi a ECO 92. A ECO 92 foi no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, aqui em no 1992. Brasil. Exatamente, justamente porque o Brasil sempre teve um papel de liderança, pelo menos simbólica, dentro da questão da busca de um desenvolvimento sustentável. O que dava moral para o Brasil? O Brasil possui uma riqueza de biodiversidade, por exemplo, que é a maior do Brasil. Nós possuímos a Amazônia, que a cada ano vai perdendo, né, a sua espaço para as vacas. Para as vacas, para a soja, né, que a soja vai subindo, para os madeireiros. Sei. E isso, de certa forma, sempre tornou o debate muito próximo do nosso país, das pessoas que aqui vivem, porque nós convivemos com isso de uma maneira bastante intensa. Tem o biocombustível também, uma experiência. Biocombustível que já foi muito mais importante dentro do Brasil, Sim. Já respondeu muito mais como forma de combustível predominante, hoje já está. As hidrelétricas também. As hidrelétricas, que também são um tipo de energia mais limpa do que outras. Desde que tenha água, né? Exatamente, mas o que aconteceu ao longo desse tempo todo? Aqueles perigos que se insinuavam se confirmaram ao longo do tempo e se intensificaram.
de uma forma que talvez a gente na época não tivesse dimensão, Sei. que seria tão rápido. Sei. Então, por exemplo, a gente vive uma seca, né, uma estiagem aqui na cidade de São Paulo, que não foi prevista em momento algum. Tá. Né, a não ser por aqueles que realmente estudavam bom. A questão da hídrica em São Paulo. Sei. E você tem um trabalho também ligado ao consumo responsável. Isso na encíclica Francisco fala bastante disso também, com contundência. Como é que funciona isso? O consumo responsável, o consumo consciente, Sim. que é o termo que se costuma utilizar, o que é? É você saber de onde vem aquilo que você compra e para onde vai. Isso foi uma questão posterior que foi desenvolvida ao longo do tempo também. A princípio se pensava, de onde vem isso que eu estou comprando? Né? É uma fonte, a fonte original é uma fonte que respeita o meio ambiente, a forma de produção é uma forma sustentável. E aí, ao longo do tempo, se percebeu que não era possível parar nessa linha, né? No momento em que eu compro. Era preciso pensar também no descarte disso. Você está se referindo a qualquer tipo de produto. Qualquer tipo de produto. Inclusive essa ideia de que os tênis são feitos por trabalho infantil. Sim, a sustentabilidade, quando a gente pensa em sustentabilidade, ela está montada em cima de um tripé. É um tripé que envolve a questão ambiental, a questão social e a questão econômica. Se você não consegue amparar esses três aspectos, você não pode dizer que um projeto é sustentável. Então, ele tem que ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. Sim. Ele tem que se sustentar também. Isso é uma coisa que muitas pessoas, às vezes, esquecem. Então, a sustentabilidade dá certo, é eficaz e promove um tipo de desenvolvimento quando ela se sustenta nesse tripé. Isso é uma dinâmica, e é claro que é difícil de estabelecer essa dinâmica, é um processo contínuo, mas que é fundamental para a gente entender a sustentabilidade, senão ela fica capenga. Se você tem um projeto que é ambientalmente correto, mas que não consegue se viabilizar economicamente e que provoca prejuízo social ou cultural, dependendo da região onde ele é instalado, isso não é sustentável. Você pode estar preservando uma floresta, mas se você não respeita os povos que estão ali naquele entorno, se você não cria um modo de vida em que eles possam atuar de maneira a preservar também o ambiente e a se manter economicamente, isso não vai ser viável a longo prazo. Porque a ideia é que o desenvolvimento sustentável seja viável a longo prazo para todos os países, para todas as instâncias, para todas as localidades. É uma nova matriz, um novo paradigma. Exatamente, um novo paradigma de desenvolvimento, que não é baseado necessariamente no crescimento. Vamos voltar a isso. Você estava falando no que vai depois, quer dizer... No consumo, quando você pensa também no descarte. Aquilo que você consome, qual vai ser o destino final desse produto? Seja a embalagem do produto, seja o produto em si que vai ser descartado. Por exemplo, o lixo eletrônico é um problema muito grave que a gente enfrenta. Porque a tecnologia, embora ela ofereça uma série de facilidades e faça com que a gente possa... levar um número maior de pessoas, todas essas questões, trabalhar em rede, trabalhar de forma colaborativa, ela também cobra o seu preço. E uma coisa que a gente percebe é que as empresas, as grandes corporações de tecnologia, elas ainda atuam dentro de uma ideia de obsolescência, é a chamada obsolescência programada do produto. Então você compra o seu celular, você olha, você acha que está comprando uma coisa que vai ter uma determinada vida útil, você coloca todos os seus aplicativos, usa, fica feliz. Daqui 2 ou 3 anos, os aplicativos que você usava não são mais disponíveis, você não tem mais atualização, você precisa comprar um novo suporte, um novo celular que comporte os novos aplicativos. Isso serve para celular, serve para laptop, serve para um desktop, para qualquer tipo de tecnologia, para um tablet. Então você é obrigado
a continuar consumindo, e essas empresas continuam produzindo, e todo o descarte desse lixo tecnológico vai sendo empurrado para algum lugar. Qual é o lugar? Para a natureza. Né? Você tem algumas formas de reutilizar, mas nem tudo é reutilizável. Quer dizer, não tem bactéria para comer essa coisa toda. Exatamente, é um material altamente nocivo para a natureza. Ele é muito durável. Muito e durável. Tem também metais pesados, essa coisa? Metais pesados tem? que podem contaminar as águas, que contaminam, a gente já sabe. Tá, e que processo tem de reciclar esse lixo eletrônico? Em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer é mudar a relação de consumo com o produto. Tá. E começar a pensar até que ponto a gente precisa consumir tanto. É isso que fala a encíclica. Uhum. É um dos pontos muito importantes da encíclica do Papa Francisco. Se você repensa a tua relação com o consumo e essa relação deixa de ser o centro da tua existência, eu não preciso necessariamente ter um produto. Ou trabalhar para ter esse... Sim, dedicar minha vida... Trabalhar igual um doido, é? Exatamente. Você compra um celular e tá ótimo, mas daqui a pouco aquele lá não presta, você precisa pegar outro. E o carro, a mesma coisa. E o que faz não prestar? Não é só o pouco funcionamento ou o funcionamento deficiente de determinada coisa. Tem toda uma cultura envolvida, tem a própria publicidade, que você atua tá no na sentido moda, de... Você está bem se você está com a última... Mas assim, ao mesmo tempo que isso continua acontecendo, existe uma reação da sociedade, que é uma reação que eu entendo que vem muito das localidades. Um dos temas que a gente está trabalhando agora, que nós falamos na Virada Sustentável, foi justamente sobre a economia local, a importância da economia local. E qual é a importância da economia local? O que é a economia local? Né? A economia local é aquela que está próxima da gente, é aquela que você compra de quem você está olhando nos olhos. Qual é a vantagem disso? É óbvio que isso não vai substituir as grandes corporações, não é assim, a gente não deve pensar ou isto ou aquilo. Tá. É isto e aquilo. As grandes corporações vão continuar oferecendo determinados produtos e a gente vai ter que continuar consumindo dessas grandes corporações. Mas naquilo que for possível, quando você fortalece a economia local, você cria um equilíbrio. Você gera riqueza local. Essa riqueza local vai ficar no teu entorno, no teu bairro, na tua cidade, vai gerar emprego e você vai poder controlar todas essas instâncias de uma forma muito mais direta, porque você conhece de quem você está adquirindo. Sim. Então você sabe se ele atua realmente de forma responsável, se ele usa trabalho escravo ou não. Né? Pode não ser exatamente trabalho escravo. Se ele é ecologicamente honesto. Exatamente, se ele descarta mesmo no lugar certo, ou se ele joga o lixo no meio da rua e ajuda a provocar as enchentes. Mas eu já vi, inclusive, essa coisa do local, tem gente ou empresas plantando no terraço, fazendo horta. Sim, sim. Isso é um exemplo também. Também, de ação. Aí, no caso, é uma ação local. Sim. Um lugar que tem um projeto muito interessante no Centro Cultural, não sei se você já... Centro Cultural de São Paulo. São Paulo, isso, ali na Vergueira. Você já foi no terraço do Centro Cultural? Já, mas faz tempo. Então, agora eles estão com um projeto maravilhoso lá, que é de uma horta coletiva. Inclusive, são os hortelões urbanos que também ajudam a manter aquele local. Então, o que acontece? A comunidade do entorno do Centro Cultural e as pessoas, talvez não necessariamente ali do bairro, mas que frequentam o Centro Cultural com uma certa constância, se uniram e criaram uma horta coletiva maravilhosa, linda, cheia de legumes. E essas pessoas criam entre si um laço que é um laço não só em torno da horta em si, mas em torno de uma ideia que é uma ideia maior de cuidado com a cidade, cuidado com o seu espaço. Sim. Essa relação que começa ali no Centro Cultural, na localidade, no entorno, se estende para as redes. Então, eles têm página no Facebook, tem Twitter, tem blog, site, tudo. E eles divulgam notícias e formas
de propagar a ideia de hortas comunitárias pela cidade inteira. E quem faz uma horta comunitária, de repente, faz outras coisas. Exatamente, é uma porta, é uma abertura para o tema. Isso ajuda a você equilibrar um pouco o verde na cidade, não tanto que seria necessário. São Paulo precisa de mais áreas verdes. Sei. Isto é uma realidade. A gente vê a reação que teve, por exemplo, na questão do Parque Augusta. Sim. Isto é uma reação da comunidade que percebe o quanto o espaço verde é necessário para oferecer qualidade de vida para a população. E essas coisas têm uma dinâmica social muito forte, não é? Quer dizer, o sujeito que faz uma horta comunitária, de repente ele está fazendo uma reivindicação por mais áreas verdes, aí já passa por uma coisa política e de repente também. O nego começa a querer votar no vereador correto e assim vai, não é? Tomada. Mas eu acho que sim, eu acho que isso tem um aspecto político, talvez não político partidário, institucional, mas é um aspecto político talvez ainda mais profundo, que é o das pessoas se sentirem responsáveis novamente pelos espaços coletivos. A cidade de São Paulo é uma cidade que foi se tornando desumana em vários aspectos, por toda a história que aconteceu aqui, pelas decisões arquitetônicas que foram tomadas, pelo modo de transporte que se privilegiou ao longo dos anos. Uhum. E você percebe que as pessoas começam a reagir a isso, porque o impacto da vida local você sente na pele. Você enfrenta ele todos os dias. É engraçado que o Papa tem uma coisa que ele fala assim, essas megacidades não funcionam, é impressionante. Ele não quis nem saber, não tem papo, não funciona, pronto. Foi porque são legal. Cidades que não foram pensadas para as pessoas. Sei. E isso o Papa fala também, que você precisa pensar que a vida humana é um bem inalienável. Então, o desenvolvimento ele tem que ser dirigido para a promoção da pessoa. E não para a promoção de uma economia que não gera mais bens, qualidade de vida para as pessoas, que sufoca, que constrange, que tira até inclusive as nossas esperanças no futuro. Você citou hortelões urbanos, citou o Parque Augusta. Como é que é o movimento aqui em São Paulo? A começar também pela sua empresa, sua assessoria. Uhum. A cidade de São Paulo ela tem vários grupos, eu não vou saber citar todos aqui. Sim, mas os que você conhece. A Virada Sustentável, por exemplo, foi um exemplo maravilhoso disso, de quanta diversidade e quantidade de iniciativas são feitas em toda a cidade de São Paulo. Foram mais de 750 eventos espalhados por vários pontos da cidade, e desde ações de grupos até outros ação de grupos de jovens, muitos jovens estão envolvidos com isso. Muitos jovens buscam formas alternativas de viver e de se relacionar na cidade. Querem que a cidade seja uma cidade mais humana, que ofereça espaços de convivência, que ofereça um espaço de lazer e de cultura. Então, isso tudo contribui para que essas megacidades sejam menos espaços de concreto e mais espaços verdes, espaços em que as pessoas possam habitar. Porque uma coisa que eu acho que o homem se iludiu durante muito tempo... O homem e a mulher? O homem, o ser humano, o homem e a mulher, se iludiu durante muito tempo, que ele era um ser apartado da natureza. E que ele podia realmente dominar a natureza como sendo o seu grande... Tutor, exatamente, seu grande tutor. E usar a natureza, até a exaustão. Só que hoje as pessoas começam a perceber que a natureza cobra o seu preço, que a natureza se renova independente do homem. Ela é impiedosa, ela é impiedosa com o homem. A gente sente agora os efeitos da natureza. Enchente, seca, falta de água. E a questão da água provavelmente vai se tornar uma questão muito importante nos próximos anos. Não só como a gente vive em São Paulo, mas talvez com conflitos muito mais sérios. Em locais que sofrem com a ausência de água durante longos períodos. A água vai ser o petróleo do futuro. Quer dizer... em deveria termos ser, geopolíticos, digamos assim. Exatamente.
Exatamente. Em termos de Já recursos. existem conflitos que são centralizados na questão da água. Né? No Oriente Médio, além do petróleo, existe. O sujeito ia furar um poço de petróleo, ia furar um poço no deserto atrás de água, de repente aparece petróleo e fala, isso eu não quero. Ai, cadê a água? Pois é. Mas... Eu li uma vez um texto muito bonito falando sobre o petróleo, o que o petróleo significava, e que era, né, o fato que a gente descobriu com tudo isso, que é um bem que nos custa muito caro. E que era quase como se você estivesse arrancando mesmo sangue da terra, né? Porque vem das entranhas da terra. Precisa um processo que é um processo enorme, dispendioso. Eu tenho um amigo que diz assim, onde é que estão os dinossauros? Estão no tanque do teu carro, quer dizer, um recurso, né? É um recurso muito mal aproveitado. Muito, muito mal aproveitado. Uma coisa que eu queria falar também é sobre o consumo compartilhado. Você estava perguntando antes sobre o consumo. Isso é uma nova ideia que surgiu no mundo, se espalhou através das redes e que vem tomando cada vez mais a mente, o desejo das pessoas. Grupos pequenos, por enquanto, mas algumas grandes empresas também têm se voltado para isso, porque isto é uma tendência, é uma forma diferente de você se relacionar com o consumo. Você passa a imaginar assim, eu não preciso ter este livro. Eu posso compartilhar este livro. Então, durante algum tempo, eu vou usufruir do livro e depois disso eu vou compartilhar. Outra pessoa, não é necessário você rodar outro livro, você vai guardar na tua estante para o resto da vida, não. Simbolicamente, o ato de possuir, durante muito tempo, foi importantíssimo na ideia de consumo. Tá certo. E hoje surge a ideia de que não necessariamente você precisa possuir o produto, você pode compartilhar com um grupo de pessoas. Daí surge, por exemplo, a iniciativa que a gente tem na cidade de alguns bancos que oferecem bicicletas compartilhadas. Existem empresas de compartilhamento de carros. Na Europa já existem várias iniciativas, em Paris, em Portugal. Casa compartilhada. O Airbnb, que é uma ideia de turismo compartilhado, que é maravilhoso, porque você, além de poder viajar para o mundo inteiro, trocando, né, o espaço com pessoas, você, além de poder visitar o país, de conhecer toda a riqueza cultural, você interage com as pessoas que são naturais daquela localidade, você descobre como elas vivem, você se enriquece de uma forma muito mais profunda. Então é um novo pensamento que está se espalhando. Isso aí tem a ver com a, digamos, erradicação da pobreza? Que efeito social isso teria? Não sei se a gente chega exatamente a isso. Eu acho que a erradicação da pobreza, ela depende de uma série de ações macro e micro ao mesmo tempo. Talvez possa ser um impulso para isso também. Para as cooperativas, a ideia de uma vida cooperativada. Sim, sim. As cooperativas são também são iniciativas muito importantes, porque aí você tem a questão da economia, de como produzir, né, como se sustentar de uma maneira colaborativa. As cooperativas são um exemplo que já existe há muito tempo. Muito tempo. E no Brasil elas têm um papel bastante importante, representam um número significativo de pessoas cooperativadas e de produtos que são, inclusive, exportados para o mundo inteiro, de todos os estados brasileiros. E que trabalham com uma outra forma de distribuição de lucro, com uma forma mais igualitária, com uma ideia de que não necessariamente é preciso acumular, uma única pessoa acumular todo o lucro, mas é possível compartilhar isso com um grupo maior e mesmo assim todo mundo viver bem. E a ideia das pequenas empresas, de certa forma, na economia local também. Que oferecem uma quantidade, um volume importantíssimo de empregos, etc. Mais de 50% dos empregos formais no Brasil vêm de micro e pequenas empresas. Tem 53%. Tem aquele, digamos, slogan, small is big, não é isso? Pequeno é grande, é isso? Sim, menos é mais. Menos é mais, é isso. É isso mesmo. E com isso, realmente, aí nesse caso você pensa, realmente promove uma distribuição de riqueza.
Você promove também que a riqueza permaneça no local. Porque quando, por exemplo, se você tem uma grande corporação, uma corporação global, que chega numa determinada localidade aí do planeta, seja o Brasil, uma cidade do Brasil ou qualquer outra, ela se fixa lá, ok, ela leva a riqueza para esse local, uma vez que ela oferece empregos, oferece oportunidades. Mas a essência dessa riqueza depois vai ser distribuída, vai ser gerada lá na sede principal, né? Ela sai daquele país e vai lá para a sua sede principal. Isso vai continuar existindo? Eu acredito que sim. Esse modelo. Esse modelo vai continuar existindo. Só que esse modelo vem se impondo com uma força muito grande. Existem corporações que hoje têm mais poder do que estados constituídos, estados nacionais. Uhum. Então é preciso se organizar para que os pequenos não sejam extintos. Eles precisam se unir. Precisam atuar em associação de forma colaborativa, de forma cooperativa, para representar uma força capaz de se opor a essas grandes forças. Quer dizer, na verdade, no caso de fazer emprego, já é. Mas, quer dizer, haveria Mas não necessariamente de receber incentivo, por exemplo. É isso. Eu acho que quando o Francisco fala da ecologia integral, também tem a ver um pouco com a ecologia das relações econômicas. Sim, porque a ecologia, o que é a nossa casa, né? O conceito principal da encíclica é a casa comum, que é a Terra. E que a Terra, quando a gente pensa na Terra como planeta todo, talvez fique muito subjetivo, distante. Como eu vou contribuir, né, para preservar? Mas a nossa casa é aqui, onde a gente habita. Aqui é a Terra. Né? No meu espaço... É a casa mesmo. É a nossa casa, né? A nossa casa física, a nossa casa ambiente onde a gente se relaciona, onde a gente vive o nosso dia a dia. E aqui é possível atuar. Então, por isso que se fala muito em ação local e pensamento global. Você tem que pensar nas grandes questões globais. A gente não pode abandonar as questões políticas macro, porque senão a gente é esmagado. Isso é óbvio. Mas a gente tem um espaço de atuação que é um espaço importante, que é a nossa localidade. Miriam, parabéns pelos seus projetos todos. A cidade agradece. E você fica conosco para essa série de programas Laudato Si, Cuidar da Nossa Casa.